Donald J. Trump já é o novo presidente dos Estados Unidos, o 45º presidente dos Estados Unidos, Make America Great Again, já fez uma cacetada de medidas nos seus primeiros dias e essas medidas já estão impactando o Brasil. Fala, Vinha. Mas antes da gente começar, a Marília fez uma live super interessante recentemente falando quais os ativos mais interessantes para 2025, vários de renda fixa, obviamente. O Brasil é o país da renda fixa, né? O Brasil tem a melhor renda fixa mundial, os Estados Unidos tem a melhor bolsa e o Brasil tem a melhor renda fixa, né? Então, se você gosta de renda fixa, assista esse vídeo. Ela fala sobre IPCA+, né? Títulos IPCA+, o famoso NTNB. Fala sobre títulos pré, né? Se vale a pena, qual vale a pena, né? Se vale a pena nesse período, qual vencimento deles vale a pena, os riscos que você deve tomar, os riscos que você não deve tomar, como proteger o seu dinheiro e como ganhar dinheiro em cima desse desespero de Brasil e as taxas de juros lá em cima. Não deixe de assistir, tá aqui no nosso YouTube. Então vamos lá, a expectativa era muito grande para o presidente norte-americano ser eleito, né? Tinha uma época lá que era Trump, Kamala, ninguém sabia o que ia ser, era o Biden, né? O Biden desencanou, o Biden desistiu, né? A gente fica... Depois que passou, né, a gente olha para trás e nem lembra direito o que aconteceu. Finalmente o Trump assumiu na segunda-feira, então no último dia 20, já editou uma cacetada de medidas várias. Então o Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, aquele do clima, ele já falava que ia fazer. Ele tirou os Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial de Saúde, também já falava que ia fazer. Ele já fez um acordo entre o Hamas e Israel para eles libertarem os reféns, que também foi super bem sucedido. Ele já perdoou 1.500 pessoas daquela invasão do Capitólio. Não sei se vocês lembram, tinha aquele cara chifrudo, lembra? O cara todo pintado com um chifre, com uma roupa meio de, sei lá, búfalo, alguma coisa assim. Perdoou essas pessoas também, então já soltou um perdão presidencial. Ele já deu uma endurecida na política migratória, que também é uma das grandes coisas da campanha dele, é impedir que as pessoas invadam não, né? Impedir que os imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos. Também já soltou medidas com isso. Ele já criou o programa Fique no México, para as pessoas não saírem do México e irem para os Estados Unidos. O que mais? Já falou que as redes sociais não vão mais precisar gerenciar conteúdo, que vai ser liberdade de expressão 100%. O Twitter já fazia isso, né? E colocava aquele comentários da comunidade. Então, se você visse alguma coisa que fosse fake news, você podia falar, não, isso aqui é fake news por causa disso. O próprio Facebook, né? A Meta também vai aplicar as mesmas coisas. Então, assim, tentando dar mais liberdade de expressão, tentando não ter censura governamental, que nos Estados Unidos eles se importam muito com isso, né? A gente também, mas lá é um negócio muito mais enraizado. E agora tem umas partes engraçadas. Ele congelou as contratações federais, ele acabou com o home office para os funcionários federais. Então, os funcionários federais tinham, eu acho que 4 ou 5 dias de home office. Era quase a semana inteira que eles podiam fazer home office. Agora não podem mais, vão ter que voltar para o escritório. Tá todo mundo voltando para o escritório, né? Então eu acho que é meio natural. Talvez só aquela sexta-feira em casa que é mais tranquila. O que mais? Deixou o TikTok rodando, né? O TikTok basicamente é chinês. Então o grande medo dos Estados Unidos é que a China use o TikTok para captar informações em cima do mercado americano, né? Em cima das pessoas americanas. Eles ameaçaram fechar, se não me engano era no final de semana passado que eles ameaçariam cancelar o TikTok nos Estados Unidos. Ele deu mais um tempo para que seja negociada a venda do TikTok americano, né? Só a parte americana, para alguma empresa americana, para que não fique nas mãos dos chineses, né? Basicamente, assim, pegando do que o Trump falou em campanha, né? Que parece que é exatamente o que ele vai implementar agora. As diretrizes do que ele quer implementar se baseiam em 4 grandes pilares. Cortar os impostos, que ele já fez no primeiro mandato também, então provavelmente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, empurrar, né? Tem algumas coisas que vão vencendo agora, então ele vai empurrar isso para frente. Aumentar tarifas de importação, né? Então, e também usar as tarifas como forma de negociação com os outros países. Por exemplo, ele vai querer negociar com a China, sei lá, alguma coisa, vai falar, se você não fizer isso para mim, eu vou te meter tarifa em cima de algum produto que a gente importa de você. Então, usando as tarifas de forma... Aí depende, né? Se você é um apoiador do Trump, você diria de forma estratégica. E se você não gosta do Trump, você faria que ele vai usar as tarifas de forma, sei lá, belicosa para brigar com os outros países. Fato é que ele vai ser muito mais, ou está sendo muito mais vocal nesse negócio de tarifas para cá e para lá. Parece que ele vai botar 25% de tarifas no México e no Canadá. Desregulamentação e eficiência. Aí vem um negócio também que foi super polêmico com a entrada de Elon Musk no governo, né? Mas basicamente ele vai tocar uma área do governo que é focada em aumentar a eficiência
E assim, para quem lê o livro do Elon Musk, o livro é muito bom, eu recomendo. Quando ele comprou o Twitter, ele demitiu acho que 75% ou 70% das pessoas. E ele falou basicamente assim, falou, cara, a gente demitiu as pessoas, se precisar delas de volta a gente recontrata, não tem problema. Assim, tomara que ele não faça isso no governo americano, porque vai dar muitos problemas. Mas assim, a ideia boa, a implementação vai ser um negócio que a gente vai acompanhar. Provavelmente a gente vai ver muito problema acontecendo também. Imagina isso no Brasil, né? Imagina alguém sendo colocado por um novo governo e falando que vai demitir assim uma quantidade grande de funcionários públicos. Nos Estados Unidos também não é muito diferente daqui não. E redução de gastos. Basicamente, os Estados Unidos está rodando com um déficit muito grande, o Brasil está rodando com déficit, os Estados Unidos está rodando com déficit, vários países do mundo estão rodando com déficits ainda desde a pandemia. Eles querem reduzir isso para mais ou menos uns 3% do PIB. Isso também é uma redução o déficit deles deve estar rodando hoje a uns 8, 9% do PIB, que é super alto. Reduzir para uns 3% do PIB é muito mais estável, mas também vai ser um negócio que vai impactar bastante os mercados, vai impactar bastante a economia americana. Então, como que as medidas do Trump impactam o seu portfólio? Acho que basicamente de duas formas. O dólar, então o valor do dólar, né, contra o real, obviamente, e os juros mundiais, né? Porque os juros dos Estados Unidos, ou os juros mundiais tendem a seguir os juros dos Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E os títulos do Tesouro Americano, né? São digamos, o ativo base, né? O ativo livre de risco base para o mundo inteiro. E talvez o comércio mundial, né? Para onde o Brasil consegue vender seus produtos, se o Brasil vai ser taxado ou não. Parece que o Brasil vai ficar de fora, pelo menos dessa primeira leva de taxações, não tem grandes coisas contra o Brasil. O Brasil é inofensivo, né? O Brasil é pequeno, não tem muita crica com os Estados Unidos. Tomara que o governo não entre em algum conflito com os Estados Unidos, porque aí sim, os Estados Unidos podem usar as taxas, né? O Donald Trump pode usar as taxas para endurecer a negociação com o Brasil, aí pode ser que a gente tenha taxas maiores para exportar agro, taxas maiores para exportar carne, alguma coisa assim. Então poderia ser um grande impacto. Mas todas essas medidas americanas, né, se você deporta os imigrantes ou se você impede que os imigrantes entrem nos Estados Unidos, é uma política inflacionária. Por quê? Porque você tem uma mão de obra menor, né, você tem menos gente trabalhando para uma economia que está super aquecida, para uma economia que está crescendo muito forte. Isso faz a inflação subir, inflação para cima são juros mais altos nos Estados Unidos significam juros mais altos também no Brasil. Juros mais altos no Brasil significam bolsa mais pressionada, significa as empresas pagando muito mais para pegar empréstimos, então o lucro das empresas sofre também, principalmente das empresas alavancadas. Então isso pode também ser um grande impacto. Inclusive as empresas exportadoras do Brasil que pegam dinheiro em dólar, o impacto é direto, né? Já que elas pegam dinheiro em dólar e o juro americano vai ser mais alto, elas vão gastar mais para pegar empréstimos. Então esse impacto é direto. E juros mais altos nos Estados Unidos também transforma o dólar em um ativo também muito mais forte. O real não se desvaloriza mais porque o juro do Brasil é muito alto, então assim, são dois motivos, né? A inflação do Brasil é alta porque o governo gasta demais e também o medo de um fluxo de saída do Brasil, desvalorizar a moeda, faz o Banco Central manter os juros lá em cima. Então, assim, juros altos seguram o valor da moeda. Juros altos nos Estados Unidos provavelmente vão manter o dólar forte pelos próximos anos. Quer dizer, dólar forte, real fraco, né? A gente, obviamente, tem os nossos... É sempre um contra o outro, né? Não é só, o dólar é forte, o dólar é forte e o real está super fraco. O real está fraco por causa do fiscal, né? Porque o governo está gastando um pouco demais. E o dólar está forte porque o juro americano está muito forte. E o Trump quer trazer de volta a indústria para os Estados Unidos. Vocês lembram, né? Desde que a China começou a crescer, muito da indústria americana foi para a Ásia. Como os Estados Unidos tem barreiras alfandegárias muito mais tranquilas, digamos assim, que o Brasil, você consegue importar e exportar muito mais facilmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm como é que chama? Um fluxo de negociação com outros países muito maior que o Brasil. Então as indústrias, inclusive a Apple, né? Onde a Apple faz iPhone? Na China. Agora eles estão procurando outro lugar para fazer iPhone, justamente por esse risco China. Mas onde eles fazem iPhone? Na China, porque é mais barato. Eles fazem o design na Califórnia, vem até escrito no iPhone, né? Para quem prestou atenção. Eles fazem o design na Califórnia, mas eles fazem a produção toda na China porque é mais barato. Então, se os Estados Unidos trouxer, não o iPhone, né, mas a produção de outros ativos industriais de volta para os Estados Unidos, isso também vai ser inflacionário, porque produzir nos Estados Unidos é mais caro do que produzir fora. E é justamente por ser mais barato que as indústrias
levaram essa produção para fora dos Estados Unidos. E obviamente, tipo, todo investimento para trazer isso de volta também é inflacionário, porque quando você faz um investimento, primeiro ele é demanda. Então, primeiro ele é inflacionário para depois ser desinflacionário, que é quando você começa a produzir, né? Primeiro você investe, monta a fábrica, só depois você começa a produzir. Então, isso também é inflacionário. Então, assim, várias tarifas, as tarifas também são inflacionárias, porque basicamente quem paga as tarifas, né? Ele fala que não, os outros países vão pagar as tarifas. Na verdade, quem paga a tarifa é quem compra o produto, né? Então, isso é meio que uma falácia, né? Mas quem vai pagar as tarifas no final são os americanos, né? Imagina se o Brasil exporta, vamos lá, escova de dente para os Estados Unidos. Então, a escova de dente, hoje eles exportam a, sei lá, $1. Se o Trump for lá e taxar $1 as escovas de dente, o americano vai comprar a escova de dente a $2. Então, assim, não é o Brasil que paga. O Brasil pode até vender menos produtos para os Estados Unidos e é prejudicado, mas quem paga efetivamente a tarifa é sempre o consumidor final. Então, o americano vai pagar mais caro. No meu exemplo, escova de dente, que foi um péssimo exemplo, por sinal, né? Eu poderia ter usado alguma commodity que faria muito mais sentido, né? Que é realmente o que o Brasil exporta. Mas o fato é, também é inflacionário. Então, assim, um negócio que é interessante é que o mercado ficou super otimista com essas políticas do Trump de eficiência, de trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, de crescimento, de desregulamentação, difícil falar isso. Aí o mercado ficou super otimista falando, cara, os Estados Unidos já está um colosso, está crescendo muito, vai continuar crescendo. Mas essas políticas são muito inflacionárias. Aí, o que está acontecendo agora? O pessoal está percebendo que talvez ele não faça isso tão rapidamente e talvez isso seja mais positivo porque não tem tanto choque na inflação de curto prazo. O juro dá uma aliviada e o mercado também dá uma aliviada, né? Por isso que o dólar está caindo contra o real também mais recentemente. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês uma lista de 3 ações maravilhosas que se dão bem tanto com o dólar alto quanto com os juros altos, que vão bem neste cenário, vão maravilhosamente bem nesse cenário, dá uma olhada. São 3 empresas muito boas que estão absolutamente impactadas por esse pessimismo gigantesco que a gente está no Brasil hoje em dia. Dê uma olhada que vale a pena. E resumindo esse bagulho inteiro, basicamente assim, o mercado ficou super otimista com o Trump. Faz sentido? Faz sentido. O caminho é certo, desregulamentação, menos governo, menos déficit, é legal, mas tem muita coisa muito inflacionária lá dentro, então assim, o otimista olha para isso e fala, cara, se ele fizer devagarzinho pode ser que funcione. O pessimista olha para isso e fala, cara, isso aqui é inflacionário, pode dar errado. Eu fico no meio do caminho, eu acho que tem muito risco e o mercado americano está num preço bem alto, né? Os múltiplos das empresas americanas estão num valor muito alto. A economia americana está voando há muito tempo. Então, assim, com essa puxada de juros pode ser que dê uma aliviada no crescimento econômico. Ninguém espera isso. E a gente pode ter algum impacto nos mercados. Lembrando, hoje ninguém acha isso, né? Mas o mercado muda de opinião bem rápido e começa a criar essas histórias, né? Essas lendas e esse negócio acaba mudando completamente a pegada dos mercados. Impactos para o Brasil. Eu acho que é basicamente no dólar e basicamente nas empresas que exportam para os Estados Unidos. Por enquanto, nas empresas que exportam, não temos nenhum sinal de que o Brasil vai receber novas tarifas, né? A gente exporta commodity, então assim, acho que é pouco provável. É só o governo não arranjar uma briga qualquer lá com eles, que eu acho que a gente passa por essa sem ser muito afetado. E o dólar já subiu por problema nosso, né, o fiscal, mas também por esse otimismo com os Estados Unidos e essa ideia de que os Estados Unidos vai produzir muita coisa e tudo vai voltar para lá e o dólar e os investidores vão voltar para lá. Mas isso já aconteceu, tanto que a gente está vendo uma aliviada na cotação do dólar recentemente. Então, assim, essas duas coisas podem andar juntas. Hoje em dia a Bolsa Brasileira assim, tá em preço de banana, né? Se você olhar qualquer múltiplo da Bolsa Brasileira, você vai ver que tipo, a Bolsa está simplesmente largada. O problema disso é a política fiscal. Eu acho que é hora de começar a olhar com muito carinho para comprar. A gente está até vendo queda de popularidade do governo. O Lula muito recentemente falou que talvez não concorra às eleições de 2026. Então assim, coloque seu dinheiro para trabalhar. Tem muita coisa muito barata no Brasil. É isso aí. Abração. Tchau, tchau.